Abra comigo em Lucas capítulo 15, e essa palavra hoje eu peço muita atenção de vocês, eu quero muito alcançar vocês com algo que Deus me compartilhou. Lucas capítulo 15 é um conjunto de 3 parábolas, e nós estamos falando sobre paternidade, né? Paternidade de Deus, a paternidade de Deus. E esse conjunto de textos nos ajuda a olhar para esse lugar de paternidade de Deus, e eu quero tentar te mostrar 2 aspectos dessa paternidade. Muito tem sido pregado sobre o filho pródigo, certo? Quem já ouviu essa palavra? O filho pródigo. Não é assim? E hoje eu vou tentar te mostrar que existem 2 filhos pródigos. Lucas capítulo 15. Existem 2 e já deixo uma questão antes da gente começar. Eu quero que você tente se identificar com um deles. Se quando eu for contando as histórias, com qual deles você se identifica? Ou talvez você se identifica com o dono da história, que é Jesus. E tá tudo bem. Mas vê se tem alguma coisa nesses 2 filhos que tem a ver com você, por favor. Primeira parábola, são 3 parábolas que a gente vai ler rapidinho, o capítulo é pequeno, mas as 3 precisam ser entendidas de forma conjunta, tá bom? Lucas capítulo 15, versículo 1, diz assim, olha: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-lo. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês, que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos e vizinhos e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam se arrepender. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas, perdendo uma delas, não acende uma lâmpada, varra a casa e procura atentamente até encontrá-la? Esta, quando a encontra, reúne as amigas e as vizinhas e disse: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 11. E Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. E por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Versículo 16. Ele desejava alimentar-se com as vagens das alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, disse: quantos empregados do meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para meu pai e dizer a ele: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E ele ainda estava longe quando o pai o viu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou fortemente e ternamente o beijou. Versículo 21. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Contudo, o pai lhe disse aos seus servos: depressa, traga a melhor roupa, vista nele, coloquem-lhe um anel no dedo e os calçados nos pés. Traga o novilho gordo e matem-no. Vamos comer e festejar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Então começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho primogênito estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: o seu irmão voltou, e o seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho primogênito encheu-se de ira e não quis entrar.
Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho te servido e nunca desobedeci às tuas ordens. Entretanto, tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando, porém, volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que eu tenho é seu. No entanto, tínhamos que festejar a volta deste seu irmão e alegrarmos porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Quero sublinhar o versículo 31. O pai disse: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Tem a ver com a nossa música, né? Tudo que eu tenho é teu. Então, a maior parte dos sermões foca muito no filho pródigo, foca muito no filho mais novo. Então, é uma família com 2 filhos, 2 homens. Um deles é tido como aqui nessa parábola o filho mais novo, mais jovem. E o outro é tido como o filho mais velho. O filho mais jovem é o que pede a herança antes da morte do pai. E o filho mais velho é o que fica trabalhando para o pai. E por que eu falei que essas 3 parábolas elas precisam ser olhadas de forma conjunta? Porque nas 3 parábolas tem algo perdido. Percebe? Na primeira parábola, nós temos a parábola da ovelha perdida. E o escritor vai falar assim, olha, quem que perdendo uma ovelha não vai parar o que está fazendo para ir atrás. O segundo algo perdido é uma moeda, né? Se você perder uma nota de 200, aquilo vai te incomodar até no mínimo você encontrar ou ficar com aquela angústia de não ter encontrado, sim ou não? E aquelas que o Charles guarda lá no paletó e não sabe mais nem que paletó que tá, ele vai pôr no 200 em um, 200 em outro, 200 em outro, 200 em outro. Mas o conjunto dessas parábolas aponta para esse terceiro algo perdido, que é essa história dos 2 filhos. E os 2 filhos representam exatamente esses 2 públicos do primeiro objeto perdido. No versículo 1 do capítulo 15 fala: todos os publicanos e pecadores se aproximaram de Jesus para ouvi-los. Então havia um primeiro público, chamado publicanos e pecadores. Quem eram esses? Eram pessoas que não observavam as leis. Publicanos e pecadores eram aqueles que não obedeciam às leis morais de Deus. Eram os que já estavam à margem, os que não cumpriam as regras cerimoniais de Jerusalém, de Israel, não viviam a lei de Moisés. Eram os publicanos e pecadores. Eram os que viviam irresponsavelmente com as coisas do Pai. Percebe? Que a linguagem lá do final do capítulo está apontando para esse lugar aqui, ó. Primeiro grupo. O que representa o primeiro filho ou o filho mais novo? Publicano e pecador. Que era um dos públicos que estavam ouvindo Jesus. E o segundo público? Os fariseus e escribas. E quem eram eles? Os mestres da lei. Eram os que se achavam. Eram os religiosos. Eram os que tinham a Bíblia. Eram os que andavam com a Bíblia. Eram os que sabiam da lei. Eram os que cumpriam a moralidade tradicional das Escrituras. Eram os que as pessoas não podiam dizer que eles estavam adulterando. Por quê? Porque eles eram moralmente corretos. E Jesus chama esse grupo de fariseus, escribas ou mestres da lei, que estavam trabalhando na casa do Pai desde sempre. Então percebe que a conjuntura que nós vamos olhar em todo o capítulo aponta para esses 2 grupos que são representados pelos 2 filhos. Repetindo, o primeiro grupo, publicanos e pecadores, a imagem do filho mais novo, que não obedece às cerimônias, às leis morais.
Segundo grupo, os que estão aqui todo domingo, os religiosos, eu e você, que sabemos da lei, temos a Bíblia, que tememos a Deus. Esse é o segundo filho, que muitas vezes pode estar na casa do pai, trabalhando para o pai, mas não vivendo como filho. E no versículo 2, a primeira coisa que mexe comigo nesse texto, versículo 2. Contudo, os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Não sei se te espanta, mas me espanta muito a mesa de Jesus ter esses dois públicos. Publicanos e pecadores, que são pecadores desvairados. Na mesa de Jesus tinha espaço para chegar perto de Jesus, tinha espaço para meretriz. Olha que estranho. Porque se chegar uma meretriz agora aqui no nosso meio, por mais que nós somos acolhedores e compassivos, a tendência nossa é de se sentir mal, sim ou não? Se ela vir sentar aí no lado da Zuleika, com roupas e perfume condizentes com a sua profissão, a nossa tendência é não dar espaço para esse tipo de mesa, esse tipo de pessoa chegar perto da nossa mesa, sim ou não? Mas na mesa de Jesus tinha espaço. E Jesus também tinha espaço para o mestre da lei, ou seja, você está se achando que sabe? Pode chegar também. Quero te ensinar contando 3 histórias. A primeira história, tem a ver com bens. Você ter gado naquela época falava de sustento da sua própria casa. Não existia açougue, irmãos. Não existia como você comprar carne ali no EPA. Em BH não pode, no EPA. Que bobeira, agora é tudo de uma coisa só. Tudo um dono só. Tudo um dinheiro só. Mas não tinha isso. Então a família que tinha uma extensão de valor, ela tinha o seu próprio gado, ela tinha seu próprio plantio, ela tinha seus próprios animais de andar, os cavalos. E ele fala o seguinte, você tendo ovelha no sentido de, além de tirar para fazer as suas roupas, o cultivo das ovelhas, se você tivesse 100 ovelhas e perdesse uma, você não pararia para olhar? E ele está construindo uma mentalidade para nos pegar daqui a pouco. Peraí, como é que você para a sua vida para dar atenção àquilo que você dá valor? Na segunda, ele fala, não sei porquê, ele fala de uma moedinha. E eu traduzi ela numa nota de 200. Imagina que é 200. Se você perdesse uma nota de 200, você não acenderia a luz na sua casa para procurar? E ele está apontando para uma ideia da gente mudar um paradigma. Porque esse paradigma que tem sido feito de olhar só para o filho mais novo, que sai e gasta absolutamente fora da casa do pai, e não olhar para o filho mais velho, que fica na casa do pai sem a consciência de filho, nos coloca naquele lugar de achar que a gente é melhor do que alguém. E eu queria te fazer um convite hoje. Eu queria tentar te aproximar, como a gente está em casa, a te aproximar um pouco desse irmão mais velho. Porque eu conheço a maioria das pessoas aqui. Eu sei que vocês não pecam, assim como eu, dissolutamente, obstinadamente. Eu quero crer que o pecado na nossa vida é um tropeço, sim ou não? Porque se nós nascemos de novo pela salvação, o Espírito Santo mora dentro de nós, o pecado nos angustia. Sim ou não? Se ele nos angustia, a gente não quer angústia. O que a gente faz? Quer andar na luz. Quer beber da fonte de água viva. Se a gente quer beber da fonte de água viva, a gente não vive pecando. Aquele que vive pecando é nosso inimigo. Isso ele sabe fazer muito bem. Qual que é a minha percepção e por que eu proponho isso, pessoal? Jesus, ele está chamando para perto dele não apenas os intrusos imorais das nossas reuniões.
Ele está chamando para perto dele aqueles que acham que são alguma coisa dominicalmente, mas não vivem como filho. Aqueles que falam que amam a Deus, têm temor a Deus, mas que vivem com Deus mais pelo que pode ter de Deus do que pela própria relação com o Pai. Eu estou mais perto de Deus porque se eu tiver, parece um cubo, né, de proteção. Se eu tiver em Deus, meu filho não adoece, meu carro não fura pneu, sabe essa ideia? Não é tão simples e infantil assim, mas é parecido com isso. A gente começa a viver mecanicamente de uma forma como se Deus fosse um amuleto. E agora eu sou de Deus. Aí você olha para aquele rapaz que trabalha com você, que vai para o boteco, toma uma e tal, e que faz isso, faz aquilo, você já fala, não, aquele lá é publicano e pecador. Eu conheço a lei. Eu moro na casa do Pai. Então, pessoal, o que me chama a atenção inicialmente? O ministério de Jesus atraía dois públicos, pecadores e fariseus. Ambos carentes da mesma graça. Um para a salvação e o outro para a salvação. Um para a salvação das suas péssimas obras instruídas por Satanás e outras das suas próprias boas obras que ele pode imaginar que leve ele para algum lugar. Quando Jesus, por exemplo, entra numa casa para um jantar com um fariseu, uma mulher prostituta, Lucas capítulo 7, fica sabendo que Jesus está lá. Sabe o que ela faz? Ela não toca a campainha, Charles. Você acredita? Teve essa coragem? Jesus estava numa casa, sentada na mesa de um fariseu com a Torá aberta, lendo a Torá. Sabe o que essa mulher faz? Ela entra de cabeça baixa com uma vasilha de perfume caríssimo, quebra aos pés de Jesus, começa a lavar os pés dele, começa a beijar os pés dele, começa a pedir perdão pelos pecados dela. Pergunta: quem está mais próximo de Jesus naquele momento? O fariseu que conhece a lei ou aquela prostituta com seus perfumes, arrependida da sua vida dissoluta? Isso me lembra de João capítulo 4. Aquela mulher que na hora imprópria, meio-dia, sol queimando, foi lá no poço buscar água. E com o sol queimando, chega um homem para falar com ela. Já era incomum ela ir naquele horário. Um homem judeu falar com uma mulher naquele estado, quase impossível. Mas aquele homem fala, o que você procura? E o desenrolar da história é, Jesus pergunta para ela, cadê o seu marido? Ou seja, ele que tinha que estar aqui tirando água para você. Ela fala, não tenho marido, mas o que eu tenho... Né? Você já tinha 5 relacionamentos que não eram uma família, é isso que ela quis dizer. E Jesus fala assim, olha, é como se Jesus conhecesse aquilo que a segregava da mesa. E Jesus dá um passo e a aproxima. Ela pergunta para ele assim, eu sei que um dia, né, vai vir um que quando ele chegar, eu vou adorar ele assim, Pai procura adorar ele. Peraí, eu sou, estou na sua frente. E aquela mulher se rende e nasce de novo. E eu me lembrei de Lucas capítulo 19, aquele homem que sobe na árvore para ver Jesus, um exilado político, alguém que foi pego pelo mensalão, foi pego pela Lava Jato, foi pego agora o golpe do INSS, foi pego por tudo. E tá todo mundo olhando, olha lá, ó o político lá. Esse aí Jesus não salva, né? E Jesus passa e fala, Zaqueu, eu quero entrar na sua casa hoje. E entra lá para jantar. E toca naquele que ninguém queria tocar. Então, parece que Jesus ele tinha uma predisposição para esse marginalizado, para esse rejeitado, e tinha uma aspereza para o religioso. Esse tom a mais Jesus parece que tinha isso com o fariseu.
né? E o que me chama a atenção é que nossas igrejas hoje têm a tendência de atrair pessoas que tendem ao moralismo, que tendem ao conservador, que tendem ao convencional, que tendem à religião. Mas eu acho que a nossa igreja, ou as nossas igrejas, tinham que ter a porta aberta para pecadores também. Porque a ideia de Jesus, o que me parece, é que ele vai chamar os dois para a mesa. Um para salvar, limpar, restaurar, ressignificar uma história, e o outro para o livrar da sua religião vazia, que não tenha Cristo. Por isso que nós cantamos Cristo. Voltando ao texto, né, no versículo 12, Lucas 15, 12, o mais novo diz ao pai: Pai, eu quero a minha herança. Gente, herança, naquela época era o seguinte, eu vou te explicar. Imagina que eu tenha 2 filhos. Tenho mais, né? Imagina que eu tivesse 2 adultos, que eu tenho o Alex, que tem 24 anos, meu filho, e o Henrique, que tem 21. Tenho 2 filhos, um de 24 e um de 21. Se eu tivesse herança para repartir entre eles, eu tinha que pegar toda a minha herança. Se um deles pedisse a herança, eu tinha que pegar toda a minha herança e vender 100% da minha herança, dos meus bens, e repartir a minha herança entre os 2. Muita gente acha que quem recebeu herança foi só o mais novo. Mas olha o que diz o texto, versículo 12. Assim o pai repartiu a propriedade entre eles. E detalhe, o mais velho fica com 2/3, com 2 partes. E o mais novo fica com 1 parte. Por que o mais velho fica com 2 partes? Porque o mais velho fica incumbido em cuidar das coisas do pai, dos bens, da família, até que o pai morra. Ou a mãe, ou qualquer descendente daquela casa. Então faria o seguinte, eu venderia todos os meus bens, dar 2/3 para o Alex e 1/3 para o Henrique. Tá entendendo? Essa partilha, pessoal, para um judeu, era como se você quisesse a morte dele. Porque ela só era feita após a morte. E quando um filho pedia essa partilha dos bens antes da morte, era como se ele estivesse falando o seguinte: eu quero o que o Senhor tem, mas não quero quem é o Senhor. Eu quero aquilo que provém da sua herança, mas eu não quero a sua pessoa. É como se ele quisesse dizer isso. Né? E a palavra haveres aqui tem a ver com riquezas mesmo, bens. Então, para o pai tirar 1/3 para o mais novo, ele teve que abrir mão de tudo. Porque ele não podia vender só uma parte e ficar com o resto. Naquela época, pessoal, você perder uma propriedade, por exemplo, que você mora com seus animais, com suas plantações, era muito terrível para uma família. Mas esse pai fez isso. Ele vende tudo e reparte entre eles. E o filho mais novo tem um plano. Eu vou gastar absolutamente. Eu vou viver de meu bel prazer. Eu vou ser obstinado ao meu pecado. Isso me lembrou lá de João capítulo 8, né? Lembra quando eles fazem aquela reunião para apedrejar uma mulher? Lembra disso? Aí eles trazem uma mulher que foi pega em adultério. E aí é uma pegadinha, tá, pessoal? Porque a lei diz que se você pegasse uma mulher, uma pessoa, né, um casal, cometendo adultério, você tinha que trazer os 2 e apresentar os 2 perante os sacerdotes para ambos serem julgados. Primeiro que eles pegam só a mulher e perguntam para Jesus: Jesus, você acha lícito apedrejar essa mulher? Ela cometeu adultério. Era uma pegadinha porque se Jesus diz, é lícito, a lei diz assim, eles falavam, errado. Você não está cumprindo a lei. A lei fala para pegar os 2. O homem e a mulher. Se Jesus fala, não pode fazer isso, eles falam, lá, ele não é cumpridor da lei. Então era uma pegadinha. E Jesus sabiamente olha para o coração daqueles homens ali com as pedras nas mãos e fala assim, olha, aquele que não desejou essa mulher quando ela chegou aqui, atire a primeira pedra. Aquele que não tem pecado, assim como essa mulher tem, atire a primeira pedra.
Quando você vai estudar esse texto, muitos daqueles homens, eles estavam querendo atacar aquela mulher, porque eles falavam o seguinte: olha, nós vivemos castrados pela religião, pela moral de Deus, em amor, temor de Deus, a vida toda. Por que essa aí pode fazer o que ela quiser e a gente não pode? A motivação de atacar com as pedras era uma motivação errada, tanto é que é por isso que Jesus denuncia o coração deles. Estava em pecado. Eles não estavam zelosos pela lei de Deus, eles estavam zelosos pela religião de Deus, que era moralmente estética. E muitas vezes a gente cai nesse plano, não cai? Esteticamente, pastor, irmão, crente, cristão. Palavras tão poderosas, tão dignificantes, mas hoje tão moralmente escorraçadas. E o texto continua dizendo que esse filho vai, comete o que comete e volta para pedir perdão, né? Fica com fome, volta para a casa do pai e fala: pai, eu queria... Diz a história que quando você cometia esse ato de pedir a herança, você antes da morte, você era deserdado. Por isso que ele chega e fala: eu não quero ser tratado como filho, mas como um dos seus empregados. Ele tinha a ideia de trabalhar e pagar a dívida, para depois ele voltar, possivelmente ser perdoado e ser tratado como filho. Só que o plano dele não dá certo, né? Ele volta, o pai olha para ele, vai até ele e o abraça, o acolhe, o inclui de novo como filho. E o pai traz aquele homem para um churrasco, né? Churrasco. Deus instituiu um churrasco, né, pessoal? Êxodo capítulo 9. Quando a gente leu aqui semana passada na Páscoa, quando ele manda pegar o cordeiro, assar, ele fala assim o texto, ó, Êxodo capítulo 9, asse o cordeiro no fogo, na brasa, e ao findar, coma tudo, não deixa sobrar nada. Se vocês não der conta, chama o vizinho para participar do churrasco. Foi Deus que estabeleceu. E aí ele faz um churrasco, mata um novilho, faz um churrasco. E aí quando o filho mais velho, que estava trabalhando no campo, chega em casa e começa a sentir o cheiro, versículo 28 fala que ele se indignou. Consegue perceber isso? Cara, um irmão estava perdido, sumiu, ninguém tinha notícia, estava perdendo a vida absolutamente. O outro irmão chega e ao invés de perguntar, ele chegou, o outro irmão fala, que barulho é esse? Que alarido é esse? Que festa é essa? Quando as pessoas contam para ele, é o seu irmão que voltou, ele acha um absurdo. Aquele larápio que faliu a nossa família, que fez o meu pai vender tudo, aquele que dividiu a nossa casa, voltou, e ainda ele está dando uma festa ao religioso, ao moralmente correto. E essa atitude dele de não querer nem entrar na festa faz com que o pai vá lá para fora conversar com ele. O pai chega para ele e fala: meu filho, é o seu irmão. Seu irmão? E você não quer participar? Ele fala assim, esse aí, versículo 29. Olha, todos esses anos eu tenho te servido. Eu tenho trabalhado para o Senhor, eu tenho feito o que você manda. Nunca te desobedeci suas ordens e você nunca me deu nada. Qual foi a resposta do pai? Sabe por que eu não precisei te dar nada? Por quê, pessoal? Porque era tudo dele. Mas por que ele não conseguia enxergar? Porque a mente dele era particionada nos 2/3 que ele ficou e por isso ele não era filho. Ele não tinha consciência de herança, ele tinha a porção dele ajudando o pai, mas não era algo do todo. Ele era um empregado do pai.
Ele tocava por obrigação, ele servia por obrigação, ele punha o café por obrigação, ele chegava aqui e punha as cadeiras por obrigação, ele preparava uma mensagem por obrigação, tudo era por obrigação. Hoje talvez ele saiu de casa, pegou o carro por obrigação. E veio para a casa do pai trabalhar para o pai. Só que o pai estava olhando e falando, meu filho, você não consegue se alegrar com o irmão que está voltando, o seu irmão. É porque você acha que você é muito dono de tudo. A coisa já não é mais nossa, meu filho. A coisa agora é tua, né? O mais velho tinha se matado de trabalhar por anos para o Senhor, para agora olhar para a possibilidade de ter que redividir com o novo filho que volta. Porque acontecia o seguinte, ficou o filho mais velho com 2/3, certo? Ele continuou trabalhando, né? O pai não tinha mais nada. Agora é o filho que cuida do pai, ok? Aí ele começa a prosperar de novo, não começa? Se essa família aceita incluir de novo aquele como filho, o que acontece? Se um dia tiver que separar de novo, ele tem direito de novo de 1/3. Esse é o motivo que ele fala, você está dando um novilho para ele gordo e nunca me deu um cabrito. E você está incluindo ele de novo na nossa família para amanhã ele dar prejuízo de novo. É mais ou menos o seguinte, você está aceitando esse cara de novo no nosso meio, sabendo que amanhã ele vai cometer de novo a mesma coisa. Não é interessante isso? E o versículo 31 é apaixonante. Versículo 31. Lucas 15, 31. O pai disse, meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Ele chama ele de novo, afirmando ele, você é meu filho. Você é meu filho. Ainda que você está longe, meu filho, da percepção do que está acontecendo aqui, você ainda está dentro do meu coração, você é meu. Eu quero que você participe desse banquete, assim como eu quero que seu irmão que estava longe participe desse banquete. E pensa, pessoal, nas pessoas que estão vendo essa cena. O pai dialogando fora da festa com o filho e pensando assim, poxa, será que eles estão brigando por quê? Por que eles não vêm aqui para dentro comer um contrafilé? Um bifinho de tira? Para que essa briga? E então, quando a gente começa a pensar a ideia de pecado, pessoal, é uma ideia de amartia, né, de errar o alvo. Essa ideia de pecado tem a ver com ambos os filhos. Um errou o alvo fora da casa do pai, gastou absolutamente, transgrediu leis morais. E o outro errou o alvo em estar dentro da casa do pai sem o coração de filho. Com o coração de empregado, com o coração de dono, com o coração de alguma coisa, mas sem o coração de filho. De um lado, nós temos o filho mais novo se colocando distante do pai por causa das suas faltas morais. Do outro, nós temos o filho mais velho se colocando distante das coisas do pai e do pai pelas suas qualidades morais. Muito cuidado com as suas qualidades morais. Tem um texto de Isaías que fala que a nossa justiça própria são como trapos de imundícia. E quando você vai ver a tradução de trapo, ali, trapos de imundícia, é roupas íntimas sujas. A sua justiça própria, a sua vanglória para Deus é como trapo de imundícia. O coração dos dois irmãos são muito parecidos. Um obstinado em pecar deliberadamente, fora. E o outro vivendo em pecado dentro. Mesmo que cerimonialmente coberto, mesmo que relacionalmente, teoricamente perto, o coração dele não era de filho, era de empregado.
E eu queria propor essa reflexão para nós, por qual motivo? Para tentar desvendar um pouco essas vendas, né? Eu sei que não é uma palavra leve para nós, mas ambos precisavam de um Jesus Salvador. Ambos eram escravos. Um era escravo fora, e o outro era escravo dentro. Quando o texto diz que tudo que eu tenho é teu, tem uma frase que o Senhor nos deu há uns anos atrás, que é: empregados são criados para fazer alguma coisa. Filhos são criados para ser alguma coisa. Com qual mentalidade nós temos vindo para a casa do Pai? Com qual mentalidade o David acorda no domingo e prepara um sermão para pregar? Empregado ou filho? Nessa história de Lucas 15, ambos estavam desviados do lugar que o Pai o chamou. Para fechar, pessoal, nós temos 3 histórias aqui, né? Falei de 3 histórias. Tem semelhanças entre essas histórias, né? Em cada parábola tem algo perdido. A ovelha, a moeda e o filho, ou os filhos, né? E em todas elas, aquilo que tinha sido perdido é recuperado, certo? Só que tem uma diferença. Nas 2 primeiras, quem perdeu vai atrás. Né? A pessoa que perde a ovelha, ela para as outras e vai atrás. A pessoa que perde a moeda para e acende a luz e vai atrás. Só que nessa, o irmão ou a família, né, que perdeu, não vai atrás. E isso, gente, me lembrou de uma sabedoria antiga para nós, que está lá em Gênesis capítulo 4, que é Caim e Abel. Quantos lembram da história? Caim, orgulhoso, invejoso, mata Abel, porque o Senhor aprovou Abel e as suas ofertas, né? E Caim, então, com suas mãos sujas de sangue, Deus chega para ele e fala o quê? Caim, cadê o seu irmão? É mais ou menos o seguinte: o irmão mais velho tem que prestar conta. Onde que está o irmão do irmão mais novo? E Caim fala: não sei. E o Senhor fala: Caim, cadê seu irmão? O sangue do seu irmão subiu até mim clamando por justiça. Cadê ele? Não é isso? Em Gênesis capítulo 4, nós temos um irmão mais velho que não vai atrás, que não poupa o irmão mais novo. Pelo contrário, o mata. Em Lucas capítulo 15, nós temos um irmão mais velho que, ao perder o irmão, a cena se repete. Também não vai atrás. Mas, se você for olhar para a história da salvação humana, nós temos um irmão mais velho que veio atrás, quando a gente se perdeu. No dia que eu e você escolhemos caminhos tortuosos, seja fora da casa do Pai, seja dentro da casa do Pai, nós temos nas Escrituras o relato que tinha um filho lá de Deus, mais velho, o único filho de Deus, Filipenses capítulo 2, versículo 5. Que sendo em forma de Deus, ele desceu, ele deixou de ser e veio nos buscar. Aquilo que não acontece em Gênesis capítulo 4, aquilo que não acontece em Lucas capítulo 15, em Filipenses 2, 5, fala que Jesus, o Messias, ele desceu em forma humana para resgatar o irmão perdido, o irmão dissoluto, o irmão que foi para fora da casa do Pai. E quando ele desceu, ele se esvaziou pacificamente de todo o conteúdo de deidade que o afastava da humanidade, revestiu seu corpo de estrutura humana e desceu aqui. Jesus, o Filho de Deus, ele deixou essa infinitude de poder sem deixar de ser Deus,
mas se apropriando de 100% da nossa humanidade, pagou com a sua própria vida o custo de vir buscar o irmão mais novo perdido. Sou eu e você. É como se, como eu falei no início, Jesus, o puro, limpo, santo, entrando numa casa de meretrizes. Foi isso que ele fez. Quando ele desceu nessa terra suja e imunda pelo pecado, para me resgatar e te resgatar. O irmão mais velho, que agora, por amor sacrificial, único, filho único de Deus, se torna o primogênito entre muitos irmãos. Isso tudo, pessoal, para nos dar a possibilidade de um dia poder voltar para a casa do Pai. Não sei com qual dos dois você mais se identifica nessa mensagem, tá? Não sei se você se identifica mais com o filho que sai. Em geral, esse ambiente religioso tem mais filhos que ficam. Meu Deus, obrigado, meu amor. Depois você vai me contar o que é, né? Tá bom, obrigado. Normalmente esse ambiente aqui, pessoal, ele, assim como eu, nós somos mais tentados ao filho mais velho. Vim para cá, mas funcionar como se isso aqui não fosse a casa do nosso pai. Funcionar por obrigação, dizimar por obrigação, cantar por obrigação, pôr a música por... Entende? E o que eu queria trazer para a gente desse texto hoje é: ele veio nos salvar os dois filhos. O que estava longe, afastado de Deus, cometendo pecados dissolutamente, é bem-vindo no nosso meio. E os que estão aqui, vivendo como empregados, tocando por empregados, ou pagando, como é que fala? Pagando a sua mensalidade, chamando de dízimo, para nos livrar disso. Porque ele veio nos salvar como filho mais novo. Nosso filho mais novo, nosso irmão filho mais velho, veio nos fazer família de Deus. Né? Quero fechar com um texto. Abre lá comigo em Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. O filho mais velho veio, né, pessoal? Veio. Posso, parênteses, depois me ajuda a lembrar para cortar essas maluquices, tá? Mas eu fico pensando, João Batista pregando lá no João batizando, né? E aí diz que ele estava lá batizando e dá uma olhadinha assim, Jesus está passando, ele olha e fala: aquele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Eu fico imaginando essa mulher adúltera que estava com sua vida por um fio, olhando para aquele que era um filho de Deus, e ele falando assim: alguém aqui, ficou algum aqui? E ela olha e fala: não, né? Tipo assim, respirando, e ele fala: então, eles não te julgam e eu também não. Vá e não peques mais. Eu fico lembrando daquela mulher do fluxo de sangue, lembra de 12 anos? 12 anos! E detalhe, 12 anos, não por acaso, era o tempo mínimo para se formar um sacerdote do templo, sendo doutrinado por um superior. 12 anos. E são aqueles mesmos que estão em volta de Jesus falando: não, ela não pode encostar nele. A multidão apertando: não pode, não pode, não pode. E ela, com um esforço zeloso, né? Muito esforço. Não, deixa eu traduzir melhor. Vocês mulheres sabem muito bem como é que funciona. Sabe naqueles dias? Imagina naqueles dias de calça branca. E imagina que a bolsa, quando você olhou, saiu com a bolsa, né? Você olhou, não estava lá dentro. E imagina você ter que viver numa cidade isolada da sua cidade, porque era o período das impurezas. Só que no período das impurezas daquela mulher, tinha 12 anos. Tinha 12 anos com sangue escorrendo no chão, pessoal.
Ela andava, o vexame dela estava escorrendo no chão. E as pessoas falavam, não, ela é impura, ela não pode encostar em Jesus. E Jesus paradinho, ela vem por trás e toca no filamento da roupa de Jesus. Eles chamam de tzitzit, né? É um filactério. A roupa tinha uma capa, essa capa tinha um tecido assim, uma bolinha, igual de cortina antiga, lembra? Aquelas cortinas antigas? Tinha isso. Ela encosta ali. Ele para e fala, peraí, alguém me tocou. Os fariseus olham para ele e falam, você está de brincadeira. A gente está no meio de uma multidão, todo mundo te apertando, todo mundo querendo aqui. Você vem falar que alguém te tocou? Claro que alguém te tocou. Ele fala, não. Alguém me tocou de forma diferente. E quando esse alguém me tocou, de mim saiu poder. Tem mais a ver com a forma como que nós tocamos nele do que ele nos toca. Entende? E aí saiu poder ali, aquela mulher foi curada instantaneamente. Só que antes de ser curada, sabe o que ele fez? Que ninguém quer esse processo. Quantos aqui querem ser curados? Eu quero. Imagina a roupa suja de sangue, 12 anos, imagina o cheiro, né? O cheirinho é tão bom, tão agradável. Ele vira para ela e fala assim, alguém me tocou, ele olha para trás e ela tá lá branca, tremendo. Não é isso? Alguém me tocou. E quando ele fala, alguém me tocou, ele fala, quem foi? E o que ela tem que fazer, pessoal? Sou eu. A custo de ser apedrejada, como impura. E ela se expõe, né? A gente quer ser curado, mas não quer se expor, a gente não quer nem contar o que a gente tem. A gente quer o milagre de Deus sem se expor ao processo da cura. Igualzinho essa mulher. Só que não. Ele olha para ela e fala assim, quem me tocou? Ela vai e se expõe. Ele fala assim, olha, a sua fé, o que você tirou de mim, tirou de virtude, poder, dunamis, te curou. Vai e não peques mais. Como que nós temos tocado ele? Se muitas vezes a gente vem para cá como obrigação, e tem gente que nem está aqui, tá vendo? Olha o tanto de gente que não está aqui. Talvez porque tem coisas melhores a fazer, tem lugares melhores para estar, tem sonos melhores para dormir. Mas para alguns, o melhor vai se tocar o Senhor. Entende? Você quer ser curado, mas não quer se expor ao processo de mostrar o que você tem e ser tocado por quem Ele é. Isso me lembrou de Apocalipse 19, e eu quero encerrar com esse texto. Apocalipse 19. Versículo 7. Apocalipse 19, 7. Gente, as pessoas falam que João, né? João é um... Estava falando isso com a Pri mais cedo, com a Lídia. Eu estou lendo João, assim, eu estou lendo João e lendo Apocalipse. Lendo João e lendo Apocalipse. E assim, é difícil. Não é muito difícil. Porque, para mim, os dois são uma grande revelação. Para tempos diferentes, para públicos diferentes. Não para públicos nós temos que ser diferentes, mas parece que são janelas do tempo muito diferentes, com proposta bem específica. O Evangelho de João não é sinóptico, ele não é igual. Por que ele não é como Mateus, Marcos e Lucas? Porque parece que ele tem uma janela de uma mensagem inequívoca de salvação. Parece que João está encharcado de amor, falando assim, olha, eu tenho que deixar algo sem desculpa. E por isso, ele é o pão da vida, e por isso ele é a fonte de água viva, mulher samaritana, e por isso ele é o Nicodemos, lá em João 3, que é o racional demais que precisava nascer de novo. E por isso fala tanto de regeneração, de luta contra o pecado, de salvação, de chamado dos 12 e de
abandono da maioria, que João capítulo 6, 66, muitos se dispersaram. João 21, a ideia de ser provado, mesmo que o Bruno falou na semana passada, Pedro, mesmo depois de um tempo de caminhada, Jesus fala assim, olha meu filho, o dia que você se converter, é como se ele colocasse uma pedrinha e falasse, olha, na sua estrutura que você se acha tão bom espiritual, falta um encaixe. E esse encaixe muda tudo. Então eu estou lendo João e lendo Apocalipse. Né? E eu lendo Apocalipse 19, eu vi esse João abrindo uma janela de esperança para nós. E eu pulei dentro dela para... É aqui que eu quero morar. Né? Lê comigo, João 19, 7. Apocalipse. Desculpa, Apocalipse 19, 7. Obrigado. Apocalipse 19, 7. Vamos nos alegrar, regozijar, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Para vestir-se foi-lhe dado um linho fino, brilhante e puro. Ora, o linho fino são os atos de justiça dos santos. O anjo me disse, escreva bem-aventurados que são chamados para o banquete do casamento do Cordeiro. Ele acrescentou, essas palavras são as verdadeiras palavras de Deus. Sabe, irmãos, um dia eu preguei sobre a escandalosa mesa do reino. E assim, foi um dos melhores dias e dos piores dias da minha vida. Porque aquela mensagem ela era extremamente profunda para mim, mas ofensiva para a minha espiritualidade pública. E por que eu estou te dizendo isso? Eu creio que quando o Apocalipse 19 acontecer, o dia do banquete, e isso, pessoal, já nos diferencia de muitas religiões, porque o texto diz que quando nós chegarmos nesse grande dia, o que nos espera não é uma vida de voar, não é flutuar por todo lugar, não é superpoderes, né? Mandar um raio, não é isso. O que nos promete o texto é que um dia nós vamos chegar num lugar que nós vamos comer, ceiar, nos abraçar, sorrir, viver como família. Olha que doido isso. Não é diferente? Então isso já me deixa assim. Mas sabe o que me assusta? E que hoje eu me lembrei disso essa manhã? Eu acho que o dia que nós chegarmos nessa mesa, nós vamos assustar com muitas cadeiras que estarão marcadas lá. É como se nós chegássemos lá. Imagina que aqui tem uma mesa, tá? Me ajuda lá com uma mesa? Tem uma mesa aí? Pode ser essa aqui mesmo. Deixa eu pegar essa aqui. Tá bom assim, tá bom. Apocalipse 19 me lembrou disso. Imagina que nós vamos chegar lá, pessoal, tem uma mesa colocada lá. E eu não sei como é que você vai chegar, tá? Maurício, Felipe, são mais santos que a gente, o André, o Bruno e tal. Mas eu não sei como é que cada um vai chegar lá. Mas eu imagino que eu vou passar muitos sustos lá. Porque se o Senhor fosse usar os meus méritos morais da religião para falar quem vai sentar nessa mesa, essa mesa só seria dos meus amigos. Certo? Só que a mesa de Jesus, pelo que me parece lá em Lucas capítulo 15, tem espaço para dois públicos. Tanto os pecadores que estão fazendo coisas fora da casa do Pai, quanto aqueles que estão na casa do Pai vivendo como pecadores distantes da mentalidade de filho. E ambos serão chamados.
E eu lembrei do dia que, quando eu preguei isso lá na casa do Wendel. Lá na casa do Wendel. Tendinha assim, azul, a 1 metro da minha cabeça, suando, pingando. O Senhor falou assim: o que você vai sentir se você chegar lá e estiver escrito o nome do político que você mais odeia? O que você vai sentir? O que você vai sentir se você chegar lá e tiver escrito o nome do pior assassino que essa terra já viu? Maníaco do parque. Eu falei, mas Senhor, existem critérios do Senhor para estar lá? Na minha oração, né? Ele falou assim, existem, mas os critérios são os meus. Não é você que diz quem vai para lá. E você, eu e você, né? Eu e você, nós não temos a certeza do que pode ter acontecido com esse ser humano nos segundos, nos minutos antes dele morrer. Essa é a história que nós somos lembrados com as duas cruzes ao lado de Jesus. Gente, me responda uma coisa. Os mais sábios. O que aquele ladrão fez para herdar o reino dos céus? O que ele fez? Na vida dele, ele não teve nenhuma obra boa. Possivelmente, ele cometeu crimes. Por isso ele foi crucificado. E o que pôs ele no reino de Deus? Jesus falou para ele, ainda hoje estarás comigo. Por que Jesus fez isso e deixou isso ali para nós? Para fazer com que eu e você pegasse aquilo que a gente acha dele e colocasse uma vírgula e diminuísse um pouquinho o nosso achismo de quem vai e de quem não vai. Porque salvação não é um assunto meu, é um assunto dele, é ele que sabe. Eu posso supor, pela prática obstinada de pecado, que a pessoa está mais distante daquele lugar. Mas certeza eu não tenho. Quem tem é Deus. E Apocalipse fala que tem uma mesa para nós, pessoal. Vai ter um churrasco. E a gente vai chegar lá como irmãos. E imagina a cena, tá, Bruna? Gente, a Bruna fez um negócio bonitinho, eu vou expor a irmã. Ela veio aqui num culto nosso, tal, aí ela foi embora e me mandou uma mensagem. E ela falou assim, queria agradecer, bem resumido, queria agradecer o acolhimento. Ninguém reparou na minha roupa, ninguém me julgou, ninguém me perguntou isso. Eu simplesmente fui acolhida, amada e incluída numa família. É mais ou menos isso que a igreja, que nós não podemos olhar pelas patentes. Pelo contrário, tem pessoas que vão chegar diante dele com muitas patentes. Muitas. Senhor, eu fiz curso de paraquedismo, curso de atiração de elite, sabe? Muitas. Ele fala, olha, eu nunca te dei essa farda. Nunca te dei essa farda. Então pegue os seus julgamentos pequenos, humanos, e pelo amor de Deus, em nome de Jesus, coloca depois de Jesus. Por último, Apocalipse 21. Apocalipse 21, 1. Jesus. Ontem eu falei com a Rebeca disso aqui, ó. Seria um bom testemunho, né? Imagina, esse texto tá gravado, né? Tá gravado. Imagina, final da tarde, vocês recebem a notícia lá. Irmão David partiu. E tá gravado. Por favor, não chore. Apocalipse 21. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia, eis que o tabernáculo de Deus com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos.
O próprio Deus estará com eles. Olha que coisa linda, gente. Olha, e será o Deus deles. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso. Escreva essas palavras porque elas são verdadeiras e dignas de confiança. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água viva. E aquele que vencer, aquele que cumprir essa etapa, herdará tudo isso. E eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Irmãos, eu tive um filhinho agora de novo, né? De novo. Quinto filho. Coisa mais gostosa do mundo. Ontem eu fui no médico, levei no médico. Ele tá com o tamanho de 4 meses, super saudável, começando a rir, começando a enxergar. E você sabe como é que funciona, né? Eu já passei por isso algumas vezes, estou no quinto filho, né? Mas eu não me acostumo. Aquele chorinho, aquela coisa gostosa. Muito bom. Mas sabe que uma coisa que seria melhor? Hoje, dia 27, escreve aí, dia 27 de abril, seria melhor estar com ele. Eu queria muito. Eu sempre pedi para o Senhor assim: Senhor, se o Senhor puder me levar, faça com que eu vou dormindo. Sabe, você dormir aqui e acordar lá? Deve ser uma experiência, porque quando a gente dorme, a gente sonha, né? O sonho é o nosso inconsciente trabalhando, certo? Certo. O nosso inconsciente trabalhando, ser conectado com uma realidade que de fato a gente nunca conheceu. A gente só espera. Imagina isso. Você dormiu com a mente 10% e acorda com a mente de 100%, vendo tudo num novo lugar, com uma nova... Dá para imaginar isso? E por que eu estou falando isso? Não é... Temos que amar a vida, né, pessoal? Não é autoextermínio. Não, isso é pecado. Eu estou falando isso por quê? Porque os maiores homens de Deus que eu conheci, que me marcou, são homens que vivem com a constante consciência que já não precisavam das coisas deste mundo e que ambicionavam mais as coisas do outro mundo. Entende isso? Isso aqui é para tentar te aproximar de uma realidade assim. Quanto mais a gente ambicionar aquele lugar, viver aquela realidade daquela forma, isso vai nos fazer mais centrados em viver o reino dele hoje. Com gosto de vida, com vida dignificada, com vida bonita, testemunho de Deus. Eu queria te convidar para esse banquete hoje. Você pode pegar para isso? Qual banquete? Tem uma história de um aleijado. Eu não vou ler a história, que nós já estamos avançando. Mas tem a história e me ajude aí os irmãos. Esse aleijado chamava Mefibosete. Mefibosete. Nome feio. Imagina eu pôr o nome do Miguel de Mefibosete. Mas Mefibosete, pessoal, ele nasceu perfeito. Só que a sua mãe foi correr com ele no colo, tropeçou, ele caiu de uma forma que ele ficou aleijado ainda bebê. E Mefibosete, ele teve uma vida muito sofrida, muito difícil. E um dia, lá para frente, Salomão fica sabendo daquela família, era parentes, era próximos. E Davi, Salomão não, Jonatas próximo daquele menino, Jonatas vai se tornar amigo de Davi. E Davi, então, faz um pacto de aliança, de amizade com Jonatas e fala: Jonatas, tem alguém da sua família que eu possa fazer o bem?
E Jonathan fala, tem. Depois que Jonatas morre, as pessoas começam a falar dessa causa de Mefibosete, e eles vão lá e buscam Mefibosete, e falam assim, olha, Mefibosete, a partir de hoje, o rei quer que você ceie na mesa com ele todos os dias. O palácio real vai ser a sua casa. Imagina aquele homem que sempre viu as suas imperfeições e nunca aceitou sentar na mesa do rei. Nunca imaginou essa possibilidade. E Davi, profeticamente, faz exatamente aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos convida para uma mesa do rei, mesmo com as nossas imperfeições, mesmo aleijado. Talvez precisaram pegar ele no colo, colocar ele lá todo dia no lugar para ter a refeição dele. Mas sabe qual que é bonito dessa história? Quando nós estamos sentados à mesa, as nossas imperfeições ficam encobertas. Estamos todos no mesmo nível. E ceiamos com o Senhor. E essa manhã a tentativa que eu tive aqui é achatar um pouco os religiosos e expandir a esperança dos pecadores. Que o papai está chamando para a mesa. Ah, mas eu estou fazendo isso, eu fiz isso. Não importa. Davi convidou um aleijado. E ele está nos convidando com as nossas imperfeições para participar da mesa dele. Eu queria te convidar então para levantar, pegar aqui os elementos e nós cearmos juntos com essa mentalidade. Um dia cearemos com ele. E fazemos isso hoje em esperança, em expectativa. Pode pegar. Fique à vontade. Todos são convidados para a casa do Pai. Depois que você pegar os seus elementos, fica num lugar com Ele. O meu corpo compartilha minhas dores. Minhas lutas. Esse é o meu corpo, porque esse não, é o corpo dele. O apóstolo Paulo parece que sabia dessas coisas e ele deixou isso como um sacramento para nós. Ele fala o seguinte, olha, porque eu recebi do Senhor que eu também estou ensinando aqui. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele pegou esse pão. Esse pãozinho aqui. Simbolicamente, tá? Ergueu esse pão e disse, isto é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou esse cálice e disse, esse cálice é o meu sangue, é uma imagem do meu sangue. Façam isso sempre que puderem, beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês anunciam que a morte dele valeu a pena, pessoal. Toda vez que nós ceamos, a gente fala assim, olha, Jesus, obrigado, porque a sua morte me redimiu. A sua morte preencheu as minhas inabilidades, as minhas falhas. O teu sangue lava-me do meu pecado. E eu fui perdoado. E é isso que eu queria te convidar a orar comigo. Pegue nesse pão e ore ao Senhor. Paizinho, obrigado por tamanho amor naquela cruz. Nós te agradecemos, Pai, pela obstinação de amor que o Senhor teve naquele dia de se entregar por nós pecadores.
E a minha oração também, Senhor, é que o Senhor perdoe os meus pecados e me aproxime da mesa, sem os julgamentos da moralidade da religião, sem os julgamentos, mas com o amor compassivo do Senhor, que inclui as pessoas nessa mesa. Pai, me tira o orgulho dessa mesa ser só minha, ou ser só para mim. Pelo contrário, essa mesa é do Senhor. Quem sou eu para julgar quem está ou não? Eu consigo ter uma ideia, mas quem sabe é o Senhor. E nós confiamos no teu santo julgamento, Jesus. Nós confiamos, Pai, no seu santo julgamento. Faça da nossa comunidade um lugar de acolhimento, como uma comunidade do pão partido de Jesus. Pode comer do pão e beber do cálice. Jesus, obrigado pelo teu sangue também que se renova e que nos lava mais uma vez. Obrigado por esse sentimento de propósito que o Senhor nos deu, propósito de vida. E declaramos mais uma vez que estamos te esperando. Que aguardamos ansiosamente o grande dia, o dia do Senhor. Por mais que essa vida tenha presentes para nós, não temos presente maior que estar contigo. Nos ajude nisso. Tira um pouco nossos pés, a nossa mente dessa vida tão acelerada, tão mesquinha, e faça os nossos pés andar novamente, apontando para esse grande dia. Faz isso em nós, Senhor. Ajude a nossa comunidade a ser uma comunidade acolhedora, tanto do filho mais novo que se perdeu e volta para a casa do Pai, quanto daqueles religiosos que também se perderam dentro da casa do Pai, vivendo como escravos. Nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.